Eu tive a chance de, neste período, nesta semana que se passou, participar do outro lado da formação dos futuros militares e há quase 9 anos atrás eu participei de uma semana semelhante ao que eles viveram. Só que eu estava do lado em que eu estava sendo forjada. Eu era a aluna em questão. E no evento que se passou, eu estava agora como instrutora, como monitora, na posição de formadora. E ao mesmo tempo que eu ajudava a formar, que eu ajudava a forjar, eu também era formada, eu também era forjada. Porque à medida que vamos buscando nos desenvolver, nós vamos adquirindo ferramentas que nos fazem olhar a vida, olhar as pessoas e as experiências por um prisma que nos coloca numa posição em que as possibilidades que são ofertadas, elas nos entregam experiências que sem elas não conseguiríamos viver. De olhar o outro, de olhar a história do outro, de tentar ajudar o outro, mas também, e às vezes o tentar ajudar o outro é fazendo com que ele sofra, para que ele entenda o tamanho do limite dele, que na verdade muitas vezes o limite dele, e eu conversei isso com os meus alunos, às vezes o limite dele é muito maior do que ele mesmo acredita. Ele só não foi submetido a experiências suficientes para que ele se autoconhecesse, para que ele entendesse que muitas vezes o que ele acreditava que podia alcançar ainda era muito pequeno. E eu percebi o quanto que diversos foram os alunos que viraram essa chave no sentido de que agora eu entendo que eu aguento muito mais do que eu mesmo pensava. Relato deles mesmos. E eu vivi essa experiência, então foi engrandecedora demais no sentido que eu pude perceber o crescimento deles, porque é gerado um forte impacto emocional, bem como um forte impacto físico, e isso exige deles uma capacidade de resiliência. Isto é, diante do estresse, eles sofrem uma modulação, uma mudança, mas voltam a ser o que era e sendo melhor, essa capacidade de adaptabilidade. E translacionando isso para a sua vida, para a minha vida, quantas foram as vezes que acreditamos que já conhecíamos nossos limites e aí vivemos situações ou nos submetemos a situações em que percebemos que esse limiar é muito maior do que a gente pensa. Então, e às vezes nós precisamos de quem está de fora para puxar um pouco mais de nós, para nos submetermos um pouco mais além do que nós mesmos acreditamos, para que nós mesmos, através desse empurrãozinho, nós possamos enxergar e perceber que podemos ir além, que somos muito maiores do que nós mesmos podemos enxergar. E digo a você que construir esse tipo de percepção, esse tipo de arcabouço, é muito valioso. E não há um valor monetário a ser pago por isso, porque não se mede monetariamente isso. Então, que você tenha ao seu lado pessoas que possam te impulsionar, para que o seu limiar, o seu limite, ele seja expandido. Ou que pelo menos você possa entender, perceber o quão grande você é e o quão longe você pode chegar. Às vezes você só está precisando de alguém que empurre, ou de situações que te coloquem em contextos em que o seu limite seja testado. Suas habilidades elas sejam exigidas e testadas. Pense sobre.